Maravilha. Nós já falamos sobre essa questão do fim dos tempos, que o mundo caminha para esse sentido, não é? A ciência comprova, a gente vê a deterioração do mundo, como as coisas têm se procedido, o meio ambiente e etc., tudo caminhando para um fim. E nós percebemos também pela palavra de Deus, que a palavra de Deus deixa claro que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, né? Os profetas, Jesus falou muito sobre o fim dos tempos, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, maravilha, muito bem. Nós falamos sobre os sinais também, os sinais, né? O pastor João deu uma palestra muito jóia aqui, muito pertinente, sobre os sinais. Não há dúvidas, os sinais estão aí, todos os sinais, não é? Nos sermões proféticos que nós vemos nos evangelhos do Senhor Jesus, os sinais estão estampados. Tudo que está acontecendo no mundo está caminhando para o fim. Nós vimos também acerca das principais correntes teológicas, não é? Sobre essa questão escatológica. Nós temos os pré-tribulacionistas. Resumidamente, o que os pré-tribulacionistas creem? Que a volta de Jesus será antes da grande tribulação. Associa o pré antes da grande tribulação. Temos também os meso ou mid tribulacionistas, que tem a ver com o meio. Nós teremos 3 anos e meio de tribulação, aí Jesus volta após esses 3 anos e meio, e teremos mais 3 anos e meio, ok? E também temos os pós-tribulacionistas, que creem que Jesus volta depois da grande tribulação. Importante ressaltar que todas essas correntes, elas têm suas bases bíblicas. Nós respeitamos a todas elas. E o mais importante, sabe o que é? É que todos creem na volta de Jesus. Isso é o que mais nos importa. Todos creem na ressurreição dos mortos, todos creem no juízo final. Isso para nós é o mais importante, não é? O mais importante é que Jesus vai voltar, e este é o maior sinal do fim dos tempos. O maior de todos os sinais é a volta do Senhor Jesus. Será o grande evento, o evento de todos os tempos. A sua volta será visível, a palavra de Deus nos afirma, né? Uma volta inesperada, a qualquer momento pode acontecer. Não sabemos quando vai acontecer, sabemos que vai acontecer, não é? Jesus, os discípulos em particular, pediu sinais, e Jesus elencou uma série de sinais que estão todos se cumprindo. A maioria já se cumpriu e o cenário está pronto, não é? Muito bem. O que nós precisamos então? Primeiro, reconhecer que o fim está próximo. E segundo, nós precisamos estar preparados. Por quê? Tudo nesse universo é instável. A história é transitória. Mas como os sermões dos evangelhos proféticos de Jesus dizem, a palavra de Deus permanece para sempre. Ele falou que vai voltar. Nós precisamos reconhecer e estar preparados. Esse mundo aqui oscila, as coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para... Jesus disse que passarão o quê? Céus e terra. O universo é transitório, mas a minha palavra permanecerá. Graças a Deus. Quero ler 2 textos com vocês. Primeiro, Marcos capítulo 13. Nós já lemos aqui Marcos 24. Vamos ler Marcos 13 hoje, para a gente relembrar algumas coisas
e fazer aqui algumas aplicações. Eu quero ser bem objetivo para liberar você cedo para ir embora para casa. Eu sei que muitos têm compromissos, então a gente não quer perder tempo aqui. Você que está me acompanhando, preste atenção. E você que ainda vai assistir esta live, esta palestra, assista com carinho. Pense na sua vida. Pense em algumas coisas que têm acontecido. Pode fazer toda a diferença na sua vida, nesta terra e, sobretudo, na sua eternidade. É uma palestra muito séria. Uma palestra que bom se toda a igreja pudesse assistir, não é? Não pelo fato de eu estar aqui, mas pelo conteúdo que ela tem. Muito bem, Marcos capítulo 13, diz assim, a partir do versículo 3, começa a falar aqui do princípio das dores. Acompanhe comigo, por gentileza. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André aparece aqui também, interessado, e lhe perguntaram em particular, coisa boa, né? Um particular com Jesus. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes, aqui a gente vai dar uma refrescada na nossa mente, algumas coisas que nós já vimos, e vamos fazer algumas aplicações. Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, dizendo que é o próprio Cristo, né? Nós já vimos isso na televisão, em tantos lugares. Eu sou o Cristo, né? Tinha um Henrique Cristo aí uns tempos atrás, agora ele está meio apagado, mas olha que ele já deu dor de cabeça, hein? Já deu dor de cabeça. Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, essa palavra é boa, hein? Grava isso. Estejam de sobreaviso. Seu patrão um dia já falou para você? Você vai para casa, mas fica de sobreaviso. Fica de sobreaviso. Eu já ouvi muito isso daí, né? Muito bem. Então, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque vocês não estão falando, não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a outro irmão, e o pai entregará a outro filho. O pastor João diria, um irmão cortará a orelha do outro irmão, e assim por diante. A coisa não está fácil não é? O ódio cada vez mais sendo disseminado no coração dos cristãos, do povo de Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais, olha aí, e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, grava isso também. Aquele que, porém, que ficar firme, em outra tradução, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Serão os dias de muitas dificuldades, adversidades. Ai das que estiverem grávidas, porque é difícil para ficar se locomovendo, né? Ai das que estiverem grávidas. Ai das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação,
os pós-modernistas aqui, né? Os pós-tribulacionistas, melhor dizendo, então se apegam muito aqui. Jesus fala de uma grande tribulação que viria. Então, após isso daí, essa tamanha tribulação, como nunca houve, então, não é uma tribulação qualquer, é a grande tribulação, como nunca houve, não é? Naqueles dias, desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Que coisa terrível, hein? Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou. Que bom que é um período de tempo, né? Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isto tenho predito a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão, depois de tudo isso, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha agora aqui uma parábola boa, hein? Jesus contou várias parábolas para ensinar sobre a sua vinda, sobre o fim dos tempos. Aqui está uma. Essa aqui está nos 3 evangelhos. A parábola dos talentos também. A parábola das minas, das 10 minas, por exemplo, encontra-se em Lucas. Mas essa daqui, muito simples e objetiva, está nos 3 evangelhos. Jesus disse assim: aprendam, pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Foi isso que ele disse. Olhou para a figueira, os ramos estão ali aparecendo, brotando, as folhas chegando, o verão está se aproximando. Assim também a lição. Vocês, quando virem acontecer essas coisas, que coisas? Os sinais que nós declaramos aqui. Tudo isso vocês verem acontecer, saibam que está próximo, às portas. Às portas. Você crê que a volta de Jesus está às portas? Em verdade lhes digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Presta atenção nisso agora, é importante. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam, de novo essa palavra, estejam de sobreaviso, ou estejam alertas, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se, olha que entra outra situação aqui. Um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um segundo a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, é óbvio. O dono não dá detalhes, de repente ele não fala quando ele vai voltar. Pode ser que ele saiu em negócios, tantas situações, ele não fala quando ele vai voltar. Se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Para que vindo esse homem, né, olha a parábola, para que vindo, ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos:
vigiem. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Outro texto que eu quero ler com vocês, muito pertinente. Abra, por favor, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Nós temos Tessalonicenses também, tem vários, mas eu quero ficar com esses dois. Marcos 13, que nós lemos, e agora 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 1. Amados, 2 Pedro 3, 1. Amados, esta é a hora. A segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Presta atenção, hein? Tem gente que zomba de nós, quando a gente fala que Jesus vai voltar. Eu não sei se você já evangelizou alguém dessa forma, falando da segunda vinda de Cristo, e muitos dizem assim: mas isso aí há mais de 2000 anos está sendo falado. Nós já, pelas escrituras, provamos aqui, realmente, há mais de 2000 anos. Paulo fala dos últimos dias, há mais de 2000 anos. Tem a ver com a vinda de Jesus, a sua primeira, e até os tempos em que nós estamos vivendo. Mas não é por causa disso que a promessa está caducada. E tem gente que zomba. Mas os crentes, de novo com essa conversa da volta de Jesus. Era a mesma coisa na época de Noé. Zombavam dele construindo a arca, por mais de 100 anos. Esse cara é louco. Nunca choveu sobre a terra. Um dia o dilúvio veio. Um dia o dilúvio veio. E um dia Jesus vai voltar. Mas muitos zombam. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Não devem esquecer, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, o que está acontecendo? Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. O mesmo texto de Tessalonicenses que Paulo usa. O dia do Senhor virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6, você pode ler depois. Virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar no Senhor? Olha o que Pedro nos ensina aqui. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Ah, Deus está retardando? Deus está demorando? Não, Ele está sendo misericordioso para mais pessoas se converterem. Se fosse aí há 30 anos atrás Jesus tivesse voltado, não teria dado tempo para mim. Não, a irmã Elaine dizendo, nem para ela, para quantos de nós? É misericórdia dele. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura, que agora se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Portanto, meus queridos, para a gente arrematar aqui, mediante esses dois textos que nós lemos, a minha pergunta para você participar um pouquinho agora é: o que fazer enquanto Jesus não volta? Nós reconhecemos que Ele vai voltar um dia. Amém? Nós reconhecemos que precisamos estar preparados. O que fazer enquanto Jesus não volta? O que você acha? Permanecer na fé, buscar a graça. Quem mais? Orar, vigiar. Quem mais? Luciano? Valdomiro? Pastor João? Tem coisa boa aqui. Eu creio que a mais importante é, e talvez tenha alguém nos assistindo ou vai assistir, e ainda não tomou uma decisão de fato e de verdade, de se arrepender dos seus pecados e de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se arrependa hoje. Se entregue hoje. Jesus vai voltar. Pode ser a qualquer momento. Os sinais estão se cumprindo. Se você não teve essa experiência ainda, eu não estou convidando você a se entregar a uma religião ou a uma igreja. Isso aí depois Deus vai mostrar para você um lugar que você se sente bem, um lugar adequado, que a sua família vai gostar. Mas hoje é você se converter de todo o seu coração e falar: Jesus, está aqui a minha vida, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conversão, mudança de vida, transformação de vida. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje. Tome essa atitude, tome essa decisão, se você ainda não tomou. Se converta de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, nós aprendemos o que fazer enquanto Jesus não volta. Nós precisamos consagrar e santificar a nossa vida. Meus queridos, vocês perceberam no texto de Pedro aqui? Eu creio, sabe, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus,
que a gente está salvo, como diz a palavra. Se nós crermos de todo o nosso coração, confessarmos com a nossa boca, crer no coração, nós estamos salvos. Mas eu creio na prudência de não brincarmos com a nossa salvação. Eu estou salvo agora e posso viver uma vida. Quando a gente estuda as Escrituras, e esse texto de Pedro, Pedro falou, permaneçam firmes com uma vida santa, piedosa. Por que esse alerta? Por que esse alerta, pastor João? Nós, como nazarenos, cremos nessa postura de santidade que nós devemos ter na vida. E levar isso até o fim. E perseverar até o fim, vivendo na presença de Deus. Pastor, nós vamos pecar? Vamos pecar. Nós temos limitações e falhas? Temos. Mas quando pecar, o Espírito Santo incomodou, Senhor, me perdoa. Senhor, já cortei a orelha de algumas pessoas, não devia ter feito isso. Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nós buscarmos esse alvo, a santidade tem que ser um alvo. Pedro falou, cresça na graça. Crescer na graça é crescer em santificação, melhorando a nossa vida com Deus, para não sermos pegos em trevas, como Paulo diz aos Tessalonicenses. Vocês são da luz, não sejam pegos em trevas. Nós precisamos viver uma vida de santidade. O que fazer enquanto Jesus não volta? Consagrar a nossa vida, viver uma vida de santidade, como Pedro nos ensina aqui, uma vida santa, uma vida piedosa, fugindo do pecado, abandonando o pecado, porque eu vejo que a nossa doutrina é mais prudente, não é? Se aqueles que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que você faça com a sua vida, estiverem certos, nós não vamos perder nada. Eu acho que é mais prudente você crer, eu tenho certeza da minha salvação. Nós temos que ter essa segurança. A palavra de Deus nos dá essa margem, a segurança, porque a salvação não depende de nós, a salvação depende de Deus, é verdade. Concordo com os calvinistas. Só que tem uma coisa, quantos textos da Bíblia que nos orientam a perseverar, a guardar no nosso coração, a viver uma vida de santidade, é mais prudente. No mínimo, nós vamos evitar tantos problemas, porque pode ser um risco, uma vez salvo, salvo para sempre, pastor João. E a gente vai viver de qualquer jeito. No mínimo, as consequências desses pecados são terríveis e fazem um estrago tremendo. Eu prefiro a nossa doutrina, que diz que temos que perseverar, porque senão a gente pode pegar o presente que Deus nos deu e jogar fora. A salvação é um presente? É um presente. Tem gente que ganha presente e depois mete o pé no presente com tudo. Ganha uma correntinha da esposa, largou, não sei o quê, arrebenta com tudo aquilo, não quer nem ver na frente. Perdeu o presente. Perdeu o presente. Então, é melhor ficar com a prudência. Nós não vamos perder nada se uma vez salvo, salvo para sempre, glória a Deus. Mas é melhor permanecer. É melhor permanecer. Não é? Muito bem. Outra coisa importante, nós precisamos ficar de sobreaviso. O que fazer enquanto Jesus não volta? Ficar de sobreaviso, pois o dia da volta de Jesus já está definido no calendário de Deus, como nós vimos aqui, pelas parábolas da figueira, daquele homem que se ausentou do país, e a qualquer momento podia voltar, e podia pegar os funcionários dormindo. Nós temos que ficar sempre alertas e vigilantes. Nós precisamos também, essa é boa, hein? Pregar o Evangelho, servir a Deus com alegria. O que fazer, pastor, enquanto Jesus não volta? Prega o Evangelho para os perdidos e serve a Jesus com o seu melhor. Uma das parábolas tem a ver com os talentos. Ele deu os talentos, deu 5, deu 2, deu 1, e o que ele esperava
era que, enquanto ele não voltasse, os talentos fossem multiplicados. Nós temos talentos. Vamos servir ao Senhor. Temos muitas formas de servir ao Senhor. Para nós, naquele bom dia, seja através da morte, ou seja através do arrebatamento, nós ouvirmos do Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Eis aqui o teu galardão. Tem coisa melhor que essa, queridos? E nós temos esse tempo. Não vai ser depois. Depois eu vou servir a Deus lá no céu. Não, lá nós só vamos adorar. Nós vamos reinar com Ele. Servir é agora. E tudo que a gente faz é computado. Há algum tempo eu tenho pedido isso para o Senhor. Oh, meu Deus, senão não vale a pena viver. Eu quero chegar no céu com as mãos cheias de frutos. Deus, eu quero chegar no céu com as mãos cheias de frutos. O que fazer? Principalmente nos momentos difíceis. Perseverar. Não abandone o Senhor. Alguns hoje em dia têm cantado mais, pastor João, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Não com aquele desejo ardente de estar com o Senhor, mas para se livrar dos problemas. São muitos problemas. São muitas adversidades. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Qual é o segredo? Irmã, perseverar. Não abandone a fé. Não joga a toalha. Não olha para trás. Não volte o caminho do mundo. Não pense que o mundo é melhor. Não pense que esse povo que está aí fora aí, festejando e etc., eles sim é que são felizes. Porque no apagar das luzes, muitos choram desesperadamente, de angústia, de tristeza, de vazio. Permaneça firme. Persevere com a sua fé. Persevere com as suas lutas. Estou gemendo, pastor. Está difícil. Clama a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá forças. Mas não desista da fé que você abraçou um dia. E continue esperando. O Senhor vai voltar. Você pode dar uma glória a Deus? O que fazer? A gente precisa rever o nosso estilo de vida. Porque parece que é uma promessa tão assim distante, né? Mas ela é tão verdadeira, tão profunda e tão iminente que a gente não tem noção. A gente vive nesse mundo muitas vezes com o umbigo fincado aqui. Nós não vamos ler, isso já é provado. Eu já fiz muitos funerais de crianças, idosos, adolescentes, de tragédia coletiva com mais de 30 pessoas. Eu já fiz muitos tipos de funerais. E quando eu olho as pessoas ali, eu falo, meu Deus, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Nem aquela roupa, nem aquele terno, não leva nada. Precisamos pensar, rever nosso estilo de vida e agarrarmos cada vez mais no nosso Deus e na sua palavra. Alguém tem alguma pergunta? Mãe Elaine? Sim. É isso aí. Sim. 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 Amém. Amém, mãe Elaine. Amém. Não abra mão.
Isso. Fica com a palavra. Não abra mão. E ter paciência, irmã. A gente tem que ter paciência, porque eles não compreendem. A fé que nós temos, nós não podemos impor, né, para eles e querer que eles tenham a mesma fé. Temos que ter paciência. E na oração, na sabedoria, Deus vai tocando, Deus vai fazendo a obra. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Amém? Maravilha, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, meu Deus. E nós, ó Pai, confessamos aqui, ó Deus, que nosso coração se enche de temor, meu Deus, diante de tudo que nós ouvimos aqui. Nos sentimos tão pequenos, nos sentimos incapazes. Ó Deus, precisamos melhorar em muitas áreas da nossa vida, rever algumas coisas, nosso estilo de vida. Pai, nos ajuda, Senhor, a estarmos, ó Deus, realmente preparados, Pai, para quando a trombeta soar, ó Deus, quando o Senhor der a ordem, ó Deus, quando o Senhor vir, ó Deus, em glória, se estivermos vivos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a subir com o Senhor nos ares, ó Deus, a estar com o Senhor para todo sempre. Nos ajuda, meu Deus, que o Senhor seja realmente o nosso Senhor, o nosso Salvador, que estejamos vivendo uma vida que te agrada, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, purifica a nossa vida, livra-nos de todo mal, ó Deus, de tudo aquilo que não é do Senhor. Espírito Santo nos ilumina, nos ajuda, Senhor, a agradarmos o Senhor de todo o nosso coração, nos ajuda a pregar o Teu Evangelho, nos ajuda a amar as pessoas, nos ajuda, meu Deus, a fazer a Tua obra com alegria, a servir o Senhor, meu Pai, e, ó Deus, chegar, ó Deus, no céu com as mãos cheias de frutos para o Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa vida, abençoa, Deus, cada família, dá-nos almas, dá-nos sabedoria para evangelizarmos nesses tempos, ó Deus. O Senhor não voltou ainda, é por longanimidade, é por benignidade. Ó Deus, o Senhor quer alcançar corações, nos dá sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, usa a nossa vida como um luzeiro, como um farol. Usa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a multiplicar os talentos que o Senhor tem nos confiado, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, como está cada vida aqui nesta manhã. Se tem alguma luta, alguma dificuldade, nós não precisamos ter medo. Longe de nós, medo da volta de Jesus. Nós que somos servos, temos alegria em dizer que o Senhor vai voltar. Jesus disse, é para nos alegrarmos, é para exultar. Para nós é esperança, não é medo. Não precisamos ter medo disso. Ó Deus, abençoa, Deus, o lar de cada um aqui, meu Deus, a família, prospera, guarda, em nome de Jesus, aqueles que estão em casa, que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada família, que esta palavra possa tocar de uma forma poderosa. Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus.